Toda grande temporada tem aquele ponto de virada, né? Para o São Paulo, esse momento talvez não tenha sido em campo. Talvez tenha sido numa sala de exames. Hoje a gente vai investigar a fundo a aposta de altíssimo risco do André Silva. Uma aposta contra a cirurgia, que meses depois pode ser a jogada mais importante do ano para o clube. É fascinante, porque essa não é só uma história de recuperação física. É sobre uma escolha que, desafia o protocolo padrão. E fica a pergunta no ar, né? Foi um ato de fé, bem na linha da história do clube, ou foi uma aposta meio que forçada pelas circunstâncias? Exato. O resultado disso vai, com certeza, redefinir o ataque do time para todo o resto da temporada. Sem dúvida. Certo, então vamos aos fatos. Agosto de 2025, jogo contra o Atlético MG. O joelho direito do André Silva basicamente desmontou. Lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento no anterior. Sim, um cenário bem grave. O caminho padrão, quase uma regra no futebol, seria a cirurgia. Mas ele disse não, optou por um tratamento conservador. Mas por que essa escolha é vista como, tão radical? Olha, é porque é uma aposta do software contra o hardware, digamos assim. Pensa comigo, a cirurgia, ela reconstrói o ligamento. O hardware garante uma estabilidade mecânica. Certo. O tratamento conservador aposta que dá para fortalecer os músculos em volta do joelho, o quadríceps, os isquiotibiais, a um nível quase sobre-humano para que o software, compensem a falta daquele ligamento. É uma aposta na biologia, então, e na disciplina, imagino. Na disciplina extrema. Porque qualquer fadiga, qualquer desequilíbrio muscular pode levar a um novo colapso do joelho, é um risco enorme. E aí que entra aquela narrativa do Clube da Fé, não é? Exato. A ideia de que o jogador meio que incorporou esse espírito de superação que marca o São Paulo desde os anos 40. Pois é, e essa conexão é muito poderosa. Ela reforça a identidade do clube, sabe? Eu lembro de uma conversa com um fisioterapeuta de outro clube grande. Ele me disse que, nesses casos, 80% da batalha é mental. É a luta diária do atleta contra a dúvida. Exatamente. A dúvida de ter feito a escolha certa. Essa conexão com a fé é muito poética, sem dúvida. Mas, sendo um pouco cética por um instante, será que não teve um fator mais pragmático? A diretoria não poderia estar, na prática, economizando o custo de uma cirurgia? E de um reforço caro. Isso. Colocando a carreira do atleta em risco por uma questão financeira? É uma pergunta super válida e que, com certeza, foi feita nos bastidores. O que acontece é que o sucesso da recuperação é o que transforma a decisão, de arriscada para visionária. E o que torna essa aposta tão crucial são os números. Sim. Antes de se machucar, ele tinha 14 gols e 4 assistências. Exato. Mas, além dos gols que ele marcou, o que a ausência dele realmente custou ao time em campo. Como o desenho tático do Crespo foi forçado a se adaptar. Essa é a questão-chave, porque o time sentiu falta, mesmo com o Calleri e o Tapia. Sentiu, porque a volta dele não é só sobre adicionar mais um jogador ao ataque. A principal característica do André Silva é a mobilidade. Algo que faltou, né? Faltou. Os dados de posse de bola e criação de jogadas do time mostram isso. O São Paulo, às vezes, se torna previsível contra defesas fechadas. André Silva é a ferramenta para quebrar esse padrão. Ele sai da área, abre espaços, desorganiza a marcação adversária de um jeito que nem o Calleri, que é mais fixo. Nem o Calleri, nem o Tapia conseguem com a mesma fluidez. Ele eleva o teto tático da equipe. Ok, então o retorno dele é iminente. Nossas fontes dizem que ele começou a fase de transição com a preparação física lá no CT. Para quem não é do meio, o que isso significa na prática? Ele já está chutando a gol ou ainda está só correndo em volta do campo? Significa que o pior já passou. A fase de transição é a ponte. É a ponte entre o departamento médico e o treino com o grupo. Entendi. Ele já está fazendo trabalhos com bola, mudança de direção, testes de força e explosão, mas ainda de forma bem controlada, sabe? É a última etapa antes de ser liberado para o racha, para o treino coletivo de verdade. E aí o Crespo ganha aquela famosa dor de cabeça boa, certo? Exato. Mas, olha, essa dor de cabeça boa pode se complicar. Quando ele estiver 100%, ele volta direto para o time titular. E o Tapia, que ocupou a vaga. E o Tapia. E o Calleri é um ídolo.
Existe um risco real de o retorno do André Silva, se não for bem gerenciado, criar um problema de vestiário em vez de uma solução tática. Uma boa observação. Então, resumindo, o que a gente tem é uma aposta médica de altíssimo risco Que está prestes a dar um retorno gigantesco. A volta do André Silva não é só um reforço técnico, mas também um impulso moral para um time que se orgulha de ser o único tricampeão mundial invicto do Brasil. É uma história de superação que pode, de fato, definir o ano do clube. O que nos leva a uma reflexão final, então. Considerando o aparente sucesso do tratamento conservador do André Silva, até que ponto essa abordagem poderia influenciar futuras decisões médicas para outros atletas no clube? Será que isso pode desafiar o protocolo padrão que, por segurança ou conveniência, quase sempre favorece a cirurgia?